E agora, Adriana? Pois é, olha, a procura pela cirurgia plástica cresce 50% entre abril e agosto. O inverno ajuda a contribuir com esse índice. Dizem que os dias frios ajudam a diminuir o inchaço. Será mesmo? Quem está aqui para conversar com a gente e esclarecer essas e outras dúvidas é o cirurgião plástico doutor André Colaneri. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é o melhor cartão de visita do seu consultório, né? Agradeço. Obrigado pelo convite. O doutor André chegou aqui? É 41 já. Muito bom. Fazendo agora, por sinal. Quantas plásticas? Em mim, nenhuma. Nenhuma? Não. Maravilha, parabéns, viu? Obrigado. Mas você estava falando que justamente essa é a questão. Você não fez nenhuma cirurgia, mas fez alguns procedimentos. É assim, hoje a ideia da estética, né? Não só da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é um dos ramos que a gente pode usar para a estética, o ramo talvez mais radical, né? O ramo cirúrgico. Mas a ideia é envelhecer menos e postergar o envelhecimento. Né? Então, desde que surgiu o protetor solar, que eu acho que foi a grande mudança, se lembra? Que antigamente, assim, o bonito era tomar sol, queimar, ficar tostado. Naquela geração, hoje em dia, você que é o pessoal mais ou menos de 60 anos, um pouquinho mais para frente, dificilmente você tem pele tão boa quanto a geração que veio um pouquinho depois, na época dos protetores, que já estão hoje 45, 50, né? Então, hoje você pega personalidades com essa idade de 50, parecem 35, né? São super bem tratadas, porque elas começaram a se prevenir, se tratar para evitar o envelhecimento, postergar o envelhecimento. Então, protetor solar fundamental, daí vieram o botox, preenchimentos, peelings, que são procedimentos que você sempre está dando uma melhorada e postergando um pouco o envelhecimento. E daí, cada vez mais, porque hoje se vive muito mais, né? A corrida da medicina, por um tempo, eu quero viver mais, quero chegar a 70, 80 anos. Hoje é comum viver 80 anos e bem, e com saúde. Hoje, não, quero chegar nos 80 anos, bem. Né? Então, hoje a procura é estar bem por mais tempo e a estética entra na autoestima. E é verdade que essa época é mesmo boa para fazer cirurgia plástica? Ou diminui o inchaço mesmo no inverno, durante o inverno? Você falou 50%, né? Eu seria um pouco mais otimista, eu falaria 100%. Em julho, que é o pico da cirurgia, praticamente dobra o volume de cirurgias dos outros meses. Tem várias vantagens, né? Ser frio é uma delas, principalmente para aquelas cirurgias que precisam usar uma malha, né? Então, cirurgias maiores, uma lipoaspiração nas costas, na barriga, nas coxas, ou abdominoplastia, você precisa usar cintas por 1 mês e meio, às vezes um pouco mais. Isso esquenta, né? Então, é mais confortável você usar no inverno. E o calor, ele facilita o inchaço, né? Então, você operando no inverno, você enche um pouco menos. Agora tem várias outras vantagens, né? Quem opera no inverno aproveita o verão. E tá todo mundo que opera tá louco para estrear, né? O novo manequim no verão. Então, a gente opera geralmente, por exemplo, quem faz alguma cirurgia volta com 6 meses, né? Para receber alta, toda já bronzeada, né? Quem opera no verão não vai aproveitar o verão, vai ficar recuperando no verão, praia só o outro ano. Agora, doutor, queria um pouquinho antes. O senhor falou aí do Botox, né? O Botox a gente sabe mais ou menos qual o efeito. Ele tira os sulcos da face, né? Quer dizer, as marcas de expressão, essa coisa toda, né? É isso mesmo? Essa é uma confusão muito comum. Assim, o Botox é um paralisante muscular. Nada mais do que isso. A gente aplica no músculo, o músculo paralisa. Então, ele está indicado para as rugas de expressão. Isso. Aquelas rugas que, quando você mexe, você gera as rugas. Então, pés de galinha, rugas na testa, entre a sobrancelha. Então, você paralisando essa musculatura, você mantém falando, rindo, tudo com atenuação dessas rugas. Agora, vincos, por exemplo, o sulco nasogeniano, que é esse daqui, ele é um vinco fixo, né? Mesmo a gente paradinho, sem rir, sem nada, ele existe. Então, o Botox ele não funciona aqui, porque isso não é gerado por uma ação muscular. Né? Então, o preenchimento
que nada mais, como o nome já fala, é um preenchimento, tem vários materiais que a gente pode usar, ele é infiltrado, colocado embaixo da pele para levantar esse vinco e diminuir a altura dele. Diminuindo a altura dele, diminui a sombra e dá aquela atenuada. Esse não é com Botox, então? Não, daí tem o preenchimento pode ser ácido hialurônico, que é um material que existe na pele já, só que ele é sintetizado em laboratório, então é o mais aceito, que tem menos complicações em termos de alergia, rejeição, só que ele é absorvido, exatamente, Leão. Em um ano, mais ou menos, tem desde 4 meses, 6 meses, até um ano, um pouco mais, depende da espessura do gel, que é um gel, quanto mais espesso o gel, mais ele demora para ser absorvido. Porém, ele precisa ser colocado mais profundamente. Com aquelas rugas muito fininhas, tal, se você colocar um gel espesso, ele vai ser visto. Entendi. Então, rugas muito finas, principalmente pele muito fina, o gel menos viscoso, né, mais fluido, ele é absorvido mais rapidamente. Né? Daí tem também, pode ser feito com gordura do próprio organismo, fica para sempre, não absorve, metade absorve até uns 2 meses, porque a gordura são células colocadas e essas células vão ter que ser revascularizada naquele lugar, pegar o sangue das outras células até elas ficarem fixas. Entendi. Ficou lá, fica para sempre, mas metade se perde. A gente continua a nossa conversa com o Dr. André Colaneri, que é cirurgião plástico. E o Leão Lobo tinha deixado uma pergunta no ar. E o peeling, o que é exatamente? O peeling é um desgaste da pele, né? Então a pele ela tem várias camadas, quanto mais superficial for o peeling, mais tênue ele menos ele vai corrigir a pele, né? Então, os peelings mais superficiais melhoram um pouquinho das manchas muito superficiais e dão um aspecto mais aveludado para a pele, mas não trata manchas mais profundas, vincos um pouquinho mais profundos. Certo. Os peelings médios e profundos que chegam na derme, que é a camada mais profunda, eles são mais radicais, melhoram manchas mais profundas e melhoram também um pouco de flacidez, né? E daí tem várias coisas que pode fazer o peeling. O peeling pode ser químico, por ácidos, pode ser mecânico, por lixamento, pode ser a laser. Né? No fundo, tudo é um desgaste da pele. Agora, doutor, quais são os cuidados que a gente deve ter antes de uma cirurgia plástica? Porque é muito importante isso, não é? O pré-operatório. Muito importante. A coisa mais óbvia, Leão, mais importante é procurar um especialista. Tá. Por incrível que pareça, nem todos fazem isso. O especialista é especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque são 11 anos para se formar. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, você se forma em cirurgia geral, faz uma prova para fazer a plástica, mais 3 anos fazendo cirurgia plástica supervisionado para fazer a prova. Se não passar no título, nada disso valeu. Isso é porque tem muito picareta na praça, é isso? Em bom tem português? Muito médico não da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que faz cirurgia plástica ou que não tem outras especialidades. E todo mundo hoje quer fazer cirurgia plástica. Então, se a pessoa está querendo fazer uma cirurgia plástica, ela procura esse médico onde? Na internet? Entra na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Qual é o endereço? A página da Sociedade Brasileira, ou liga para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje a internet, você põe isso aí tudo, né? Então, o site da Sociedade é cirurgiaplástica.org.br. Ou põe Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica num buscador, vai sair o primeiro site. Coloca o nome do médico lá. Vai sair. Aí no site tem a busca do médico. Você consegue, ou por CRM ou por nome, se certificar se ele é membro. Se o médico não tiver lá o nome dele, esquece. Ele não é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agora, quais são esses cuidados básicos antes da operação? Cirurgia plástica ela tem uma grande vantagem, que até eu falo para os meus pacientes, é que você não precisa operar. Todo mundo fica assim, mas como assim? Se você tem uma apendicite, se você não operar, você morre. Câncer tem que sair correndo para operar. Né? Então, a cirurgia plástica não precisa. Está com pressão alta? Vai corrigir a pressão. Está com a tireoide desbalanceada? Vai corrigir a tireoide. Está muito acima do peso? Perde peso. Então, você baixa os seus fatores de risco. Então, a cirurgia plástica é a mais segura de todas, por isso, você consegue esperar o paciente estar no menor risco possível para a cirurgia. Então, é isso, é se programar, passar em uma consulta para saber como é a cirurgia. Muita gente tem ideias muito diferentes da realidade, acha que cirurgia plástica é mágica, né, que pode fazer tudo, pode conseguir qualquer resultado. Lá e já vai operar, né? Então, primeiro para saber, exatamente, para saber qual é a realidade. É possível que eu imagino? Ou estou fantasiando? O que eu preciso fazer? Preciso fazer algum tratamento? Não preciso? E ter tempo para isso, né? E se programar. Então, vai fazer exames para checar tudo,
para ver se está tudo certo, esses pequenos ajustes da saúde. Se chegar uma garota bem jovem lá querendo fazer uma cirurgia, o que você indicaria para ela? Então, a plástica, ela tem uma peculiaridade que não é por idade, né? Você pode fazer uma plástica num bebê, por exemplo, que tem lábio leporino, fenda palatina, mas é pequenininho. Uma orelha de abano você pode fazer com 5, 6 anos. Né, porque a orelha da criança com essa idade já tem quase o tamanho da adulta, e você não precisa deixar ela passar pela escola inteira, ficar tomando apelidos, claro. Meninas que nunca cortaram o cabelo e ter um trauma o resto da vida. Né? Depois não se deve operar uma estrutura em crescimento. Por exemplo, eu quero operar a mama com 14 anos. Não, né? Você nem tem mama, está crescendo. A mulher com 16 anos e com 25 anos, Leão, fisicamente ela é igual. Certo. O que muda é a cabeça. Né? Então, hoje em dia, as meninas menstruam com 11 anos, com 16 anos elas já estão maior que a mãe, já estão com corpo de mulher. Né? Aí você começa a ver, primeiro, a cirurgia, ela está indicada, por exemplo, o que ela está pensando em fazer é compatível cirurgicamente você conseguir um resultado parecido? Segundo, ela está preparada psicologicamente? O adolescente fantasia muito, né? Imagina coisas, né? Tem que ver se ela está operando por ela, se realmente vai ajudar, se ela está preparada psicologicamente. Pai de menor de idade tem que estar na consulta. Ou se é porque o namorado, né? Ou se é por outro, porque a minha amiga é assim, eu quero ficar... Não, daí já está tudo... E a cirurgia de mama é a mais procurada? A prótese de mama passou a lipo. A lipo era, nos últimos anos, a mais procurada. Hoje, a prótese de mama, ela está... Desde 2009, que teve uma pesquisa da Sociedade Brasileira, ela passou a lipoaspiração. Doutor, e você falou que não existe idade certa para fazer cirurgia, mas agora eu quero falar sobre cirurgia para pessoas mais velhas, assim, mais reparadora de idade. Mas antes, o Leão Lobo tem um recado. Não? Não é agora? Não. Então, por favor, eu queria que você respondesse essa pergunta. Tem uma idade certa para a pessoa fazer a cirurgia? Por exemplo, reparadora. Se não fizer naquela idade, não tem mais jeito. Estou falando do rosto. Tá. Eu não gosto de falar de idade, porque tem pacientes, que nem a gente falou no começo do programa, que com 50 anos parecem 35, tem pacientes que com 40 parecem 55. Né? Depende de como se cuida. A gente opera a estética e não a idade. Né? Eu cheguei já a operar uma paciente próxima dos 80 anos e que ela, conversando com ela, não, minha família vive 96 anos, 98 anos. Eu não quero ficar assim mais 15 anos. Eu fiz o check-up dela, perfeito. Que beleza, hein? Eu não operei pacientes de 45 anos, porque os fatores de risco eram muito grandes. Né? Então, a gente faz esse check-up para ver se o risco cirúrgico é compatível com a cirurgia, e daí, na parte estética, ele vai ver, realmente, tem ruga, tem como melhorar, tem a flacidez, ou espera um pouquinho mais. Já falei para vários pacientes, espera um pouquinho mais, não está na hora, né? Tem outros tratamentos, um peeling, um botox, um preenchimento que você consegue postergar, ou não, está na hora de fazer, a gente consegue já ter um resultado que vai deixar mais contente. Né? Tá então, certo. A idade, ela tem um padrão, né? Então, mais ou menos 50 anos começa a procura das cirurgias de rugas, né? 45 tem pacientes que procuram, mas é raridade. 65 já tem bastante ruga, né? Poderia ter operado um pouco antes, na média. Tá, né? Certo. E tem aqui essas peculiaridades. Tá, muito obrigada pela sua entrevista. Eu Até agradeço. uma próxima oportunidade.